Meu nome é Ana Paula Fistarol. Eu sou naturóloga, especialista em saúde da mulher, em ginecologia natural. E há 13 anos eu trabalho, né, na parte clínica, então eu atendo mulheres há 13 anos com diferentes questões assim de saúde ginecológicas, né? E a SOP é um dos pontos assim que eu sempre atendi muitas mulheres com SOP também, né? E o Pedro também, como nutricionista. Então, a gente parou um dia assim, começou a conversar, né? E falou, nossa, ia ser tão legal se a gente pudesse criar algo, algum programa, alguma coisa de acompanhamento, que a gente pudesse estar os dois juntos trabalhando, porque eu tenho os meus limites, né? Então, por exemplo, uma parte mais nutricional, de suplementação, alguma coisa assim, mais nessa linha, eu não tenho, eu não posso, né, legalmente trabalhar assim, também não tenho esse conhecimento que o Pedro tem, né? E eu já vou para o outro lado também, que o Pedro não tem o conhecimento, por exemplo, dos florais, dessa parte mais emocional. Então, a ideia era juntar os nossos conhecimentos, né, as nossas habilidades, para poder disponibilizar esse programa de acompanhamento de 2 meses para as mulheres que realmente querem reverter a SOP de forma natural, que já cansaram de fazer uso de metformina, de glifage, de anticoncepcional, porque realmente tem jeito, assim, né? É uma coisa que eu vejo muito no consultório acontecer. Então, assim, a gente quer disponibilizar para mais pessoas, né, nesse novo formato. Meu nome é Pedro Raton, né? Eu sou nutricionista de formação e atuo em consultório, né? Eu tenho uma frente assim voltada para a parte mais bioquímica, né? Eu fiz uma pós em avaliação metabólica com ênfase em interpretação de exame de sangue. Então, geralmente nos meus atendimentos eu peço uma bateria bem grande de exame de sangue, dou uma atenção grande a isso e também trabalho com a parte de fitoterapia. Tenho uma pós em fitoterapia e meio que junto com isso me formei como terapeuta Ayurveda, uma formação de 2 anos. Então, eu acabo fazendo essa ponte entre a parte mais moderna, digamos assim, bioquímica, com essa parte mais milenar do Ayurveda, e vejo que isso faz muito sentido, né? E, de fato, assim, com né, várias questões relacionadas à alimentação ou doenças, distúrbios, que têm como uma base, né, que exigem um reajuste alimentar, direto eu converso com a Ana, né? Às vezes eu fico até pedindo, não, me dá uma dica aqui de floral, acho que eles dá tanto, mas te vejo também que eu tenho as minhas limitações, não dá para fazer um tratamento com floral, uma homeopatia, sem que seja feito realmente um trabalho sério, de olhar questões emocionais mais aprofundadamente, que a Ana faz muito bem. Então, eu acho que assim, essa junção vai me ajudar muito nessa questão, né? Porque comida, quando a gente vai ajustar a alimentação, é muito mais do que só comida, né? Vai mexer em hábito, vai mexer em memórias, vai mexer em válvulas de escape, vai mexer na parte emocional. E com o apoio da Ana, eu acho que esse trabalho vai ser muito mais completo, vai ser muito mais tranquilo desses ajustes acontecerem de maneira leve, mais duradoura também. Então, nós estamos juntos aí para ajudar as mulheres, né? Eu acho que vai ser um trabalho, né, tenho certeza que vai ser um trabalho muito legal, assim. Ótimo. E na live de segunda-feira a gente conversou sobre alimentação, né? Alimentação anti-SOP, então a gente entrou mais a fundo assim nessa parte de alimentação. Ontem nós conversamos sobre a visão do Ayurveda, né? A visão que o Ayurveda tem sobre a SOP, então a gente falou sobre os doshas, falou dos desequilíbrios de Kapha, de Vata. Você quer revisar um pouquinho de ontem, Pedro? A gente pode fazer uma revisão rápida, né, para quem não assistiu ontem. A gente tem uma pincelada sobre o que é Ayurveda, algo rápido, né? A Ayurveda é a ciência da longa vida, né, uma medicina milenária indiana, mas super atual também, né, aplicada no mundo inteiro até hoje. E a gente vê assim que faz muito sentido. Ela realmente, quando a gente coloca em prática, ela faz efeito, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com princípios do Ayurveda. Vendo a SOP sob as lentes do Ayurveda, né, a gente observa que dois doshas, particularmente, né, mexe com os três, mas dois doshas são muito impactados, que é o Kapha e o Vata, tá? A gente ontem falou um pouquinho sobre os doshas, são três, né, Vata, Pitta e Kapha, mas Vata e Kapha, principalmente, a gente vê, né, um desequilíbrio maior quando a gente está falando da síndrome dos ovários policísticos. Kapha, a gente já observa o desequilíbrio dele relacionado a um ganho de peso, a geralmente uma lentidão, um metabolismo que começa a ficar um pouco mais emperradinho, assim, que não vai tão bem, e aí alguns desequilíbrios que são meio que irradiam desse CAFA que é agravado. Então, a resistência à ação da insulina é uma das coisas que a gente conversou, né, e que pode desencadear num diabetes lá na frente, ou a pessoa fica ali num estado pré-diabético durante muito tempo, dependendo um colesterol que se eleva, também pode estar, né, associado a isso, dependendo, né, um acúmulo de peso, principalmente voltado na parte de barriga, né, que a gente pode chamar de obesidade troncular, isso pode vir junto, e aí a gente já tem uma síndrome metabólica, né, que seria uma disfunção do metabolismo como um todo. E o kapha está muito envolvido nisso, né? Que tem uma energia pesada, uma energia mais lenta, que traz cansaço, traz uma lentidão maior, traz sono, dificuldade de mudança, um peso grande para fazer atividade física. Então, quando a gente olha para isso e traz as ferramentas, né, para tratar isso de uma forma natural,
é muito bacana, porque a gente tem resultado a longo prazo, resultado que de fato resolve o problema tratando a raiz, tratando a causa, né? Que é diferente da gente simplesmente colocar um anticoncepcional ali ou colocar um medicamento que, em alguns casos, né, pode dar um alívio, pode fazer com que essa mulher viva melhor, tá? Tem o seu lugar também, mas muitas vezes não vai tratar a causa, né? E aqui a gente está propondo tratar as causas. Quando Sim. a gente fala de vata, né, tanto o kapha quanto o vata se agravam na SOP, o vata está relacionado com o movimento do nosso corpo. Então, todos os movimentos, desde a parte cognitiva mental, a parte da minha fala, ao alimento que viaja pelo corpo, pelo trato digestório, ao sangue que circula, ao movimento do ciclo da mulher, né, do ciclo menstrual, do movimento do ovário, do endométrio, né, isso também está relacionado ao vata, né, que é o movimento. Então, quando esses ciclos naturais do corpo da mulher, esse movimento natural começa a desequilibrar, tem alguma questão de vata. Então, a gente vai olhar para esse vata e ver como que a gente pode reajustá-lo. E dentro do espectro da rotina, tem muita coisa que a gente pode fazer para regular vata e kapha, né? Para regular esse movimento, para aliviar esse peso. Tem algumas coisas relativamente simples, né? Que às vezes a gente fala assim, poxa, mas só isso? Mas às vezes o que a gente ouve muito no consultório, né? Às vezes uma pequena mudança ali, a pessoa às vezes nem bota muita fé, fala, sério, e depois ela fala, uau, isso desencadeou em coisas muito significativas da minha vida. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, Ana? Isso, ótimo. Boa noite, Lorenza, Renata, Elisete. Então, hoje a gente vai conversar sobre essas dicas, né, para amenizar o sintoma da SOP na rotina. Uma coisa que é legal que o Ayurveda traz é da importância de a gente estar conectado com os ritmos da natureza. Então, realmente, assim, para o Ayurveda, a noite foi feita para dormir mesmo, o dia foi feito para estar acordado. Então, a questão da alimentação também, né? O Pedro brinca que o Ayurveda é a ciência da roça, né? Então, o Ayurveda vai te falar, olha, vai comer ali antes do sol ir embora, antes de ser noite, você já vai se alimentar, a última refeição do dia. Então, tem algumas coisas de rotina muito legais, assim, que a gente costuma seguir muito aqui em casa também, né? A gente tem muito tempo que a gente pratica, né, essa parte da rotina do Ayurveda e realmente, assim, faz muita diferença quando a gente organiza os nossos horários, né? E o próprio ciclo menstrual, quando a gente está falando da SOP, né, pro Ayurveda, ele também tem a ver com esse ciclo, né? O Ayurveda considera o ciclo menstrual como se fosse uma estação extra no corpo da mulher, né? Então, a gente está conectada com esse ciclo menstrual, ter essa regularidade, então isso tudo, uma coisa vai estar influenciando na outra, né? Então, por isso a gente vai abordar um pouquinho mais hoje, né? E durante a jornada SOP, a gente vai entrar mais a fundo, assim, realmente nessa parte de Dinacharya que fala, né? Que é a rotina do Ayurveda, então a gente vai falar mais a fundo, mais detalhes, assim, e é muito interessante, assim, é uma das partes do Ayurveda que eu pessoalmente gosto muito, assim, e que faz muita diferença para as mulheres que eu atendo, assim, no consultório. Uhum. O Ayurveda, gente, é uma ciência que está muito próxima aos ritmos da natureza. Então, assim, o movimento natural, né, tanto da luz, né, a gente vai olhar a luminosidade, né, a influência do sol, do sol cedinho nascendo, do sol ao meio-dia, do dia se pondo, a influência da lua, a influência dos ventos, a influência da chuva, a influência de um céu nublado, inclusive no nosso humor, né? Então, é uma ciência que a gente está muito ligada às questões naturais e que muitos de nós, né, seres mais urbanos, né, fomos habitando cidades, a gente desconecta um pouco desses ritmos naturais e acaba sendo engolido, né, tanto pelos horários artificiais, que às vezes a gente, né, tem que cumprir por conta de um trabalho, de uma família, trabalho, família, criança, muita pressão, enfim, né, que a gente acaba ficando mais artificializado, luzes artificiais por tudo quanto é lado. Eu estou aqui agora, quase 8 horas da noite, em frente para uma tela, né, com luz ligada aqui na minha cabeça. Isso tudo tem influências profundas na nossa fisiologia e nos nossos ritmos. Então, a Ayurveda vai ser meio que uma boia salva-vidas para a gente olhar para isso e ver até que ponto isso está desalinhado e até que ponto isso está trazendo desequilíbrios na nossa vida, né? Eu não digo que a gente precisaria voltar para uma coisa meio neandertal, assim, ir para as cavernas ou ir para o mato sem eletricidade para poder se regular. A gente consegue fazer algo muito bem feito, mesmo estando numa grande cidade. É claro que dependendo se você está no centro de uma grande cidade muito barulhenta e que 3 da manhã tem uma boate debaixo da sua casa, a coisa fica mais difícil, mas eu acho que quase todos nós conseguimos fazer ajustes que ajudam muito, ajudam bastante, tá? Então, como eu estava falando, né, a luminosidade é uma informação muito importante, né? E hoje em dia a cronobiologia, né, a parte de relógios biológicos, trata muito disso. É um dos sinais mais importantes para a vida dos animais, né? Então, a hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe, e o quanto a gente fica exposto a luzes artificiais, né, a partir de um certo horário, tem um impacto gigantesco na nossa vida, né? Então, isso é muito importante.
E é por isso que o Ayurveda vai delimitar muito, né, a hora de dormir, a hora de acordar, né? E os doshas também influenciam esses horários, né? Um horário tem mais peso, outro horário tem mais leveza. Tem tipos de insônia, né? Se a pessoa acorda 2 da manhã, um tipo de insônia relacionado a um dosha. Se ela acorda 4 da manhã, 3 da manhã, outro tipo de insônia, né? Então ele tem essa leitura mais profunda. Outra questão também, né, que a gente acaba, que tem uma influência muito grande, mas a gente vai desconectando, é das nossas próprias sensações corporais. E uma das mais importantes é a sensação de fome e saciedade. Muitas pessoas que eu atendo no consultório não sabem muito bem distinguir mais uma fome real, ou nem mesmo sentem fome, né? Elas já comem, assim, quase que vai beliscando meio que o dia inteiro. Eu pergunto, e o café da manhã que horas? Eu tomo café da manhã às 7, meia, 8. E você tá com fome? A pessoa fala, meio que não sei. Se não sei, é porque não tá, geralmente. Né? A fome, ela é marcante, né, a maioria das vezes. Então, poder definir, né, se conectar com essa fome de uma maneira saudável, é claro, sem desequilíbrio, né, e poder, né, dar intervalo, e realmente intervalo sem comer, e poder comer com fome real, quando essa fome se constrói, né, sem deixar passar demais, né, a questão não é ficar passando fome, mas deixar essa fome se construir para você alimentar, tem benefícios gigantescos de acordo com a Ayurveda. E a gente acaba que não faz mais isso. Inclusive, a nutrição moderna contribuiu de uma maneira muito negativa para isso, né? Com aquelas regras de que todo mundo teria que comer de 3 em 3 horas. Né? Então, isso a gente vai trabalhar também, vai trazer essas informações do Ayurveda, né? A parte de luminosidade, a parte de conectar com o apetite, com a fome, horários de acordar, horário de dormir, né? Os melhores horários para se alimentar, né? Quebrar alguns tabus, né? A pessoa fala, o café da manhã é a mais importante, a refeição mais importante do dia. E aí você acorda, você nem tem fome de manhã e você acaba comendo um café da manhã gigante. Será que é isso mesmo? Ou será que talvez no seu caso um jejum de manhã é legal? Mas da outra pessoa ela precisa realmente comer. Né? O Ayurveda também trata caso a caso. Isso é bem interessante. Então, isso tudo nós vamos abordar na jornada SOP com, claro, um aprofundamento grande. E eu acho que o mais legal, assim, além das aulas, né, que a gente vai explicar isso com, claro, mais detalhe, é de estar acompanhando as participantes nos ajustes do dia a Uhum. dia. Né? Então, acho que isso vai ser sensacional, que é o que eu e a Ana já meio que fazemos separados, né, com pessoas isoladas, só que a gente vai ter uma força do grupo trocando ideias juntos, cada uma, acho que cada mulher com o seu desafio, com a sua facilidade, e a gente intermediando aquilo e também sendo uma fonte de informação para quem quiser conversar individualmente com a gente. Então, acho que isso vai trazer muitos benefícios, vai ser super legal. Ótimo. Então, vamos falar um pouquinho mais agora sobre a questão da rotina, né? Vamos ser mais prático aqui. Então, a primeira dica do Ayurveda é para melhorar os sintomas da SOP é evitar dormir durante o dia, né? Porque dormir durante o dia é uma das formas de agravar o dosha kapha, que foi até o que a gente falou, que a pessoa com SOP, né, a mulher com SOP, ela já tem um kapha um pouco mais agravado. Quando ela dorme durante o dia, ela tende a agravar mais ainda o kapha no organismo. Uhum. Essas sonecas durante o dia, geralmente elas trazem um peso muito grande, né? E nesse caso, o ideal, assim, de fato, assim, no máximo você pode almoçar, talvez eu gosto de dormir depois do almoço. Senta em algum lugar confortável e, assim, só relaxa por 10, 15 minutos, mas sem dormir. Geralmente, quando se dorme, traz um peso muito maior, a digestão é impactada negativamente e depois a mente também é impactada negativamente. Quem nunca deu aquela dormida de que passa do tempo, às vezes dorme 1 hora e meia e depois acorda de tarde, com a mente assim pesada, parece que a gente está Caiu num arrastando tipo buraco. uma poça de lama. E isso tem um efeito específico que chama de tamas no Ayurveda, que é uma mente embotada, uma mente que ela ficou na lama mesmo. E isso agrava muito os sintomas de Kapha. A gente quer cortar isso, a gente quer o oposto disso, a gente quer leveza, a gente quer fogo, a gente quer disposição, mobilidade. Então, realmente, o dormir durante o dia é algo que a gente vai, né, trabalhar para não acontecer. Isso. Um outro ponto é praticar 30 minutos de exercício físico todos os dias. Então, para o Ayurveda, é muito mais interessante a pessoa praticar 30 minutos de atividade física por dia do que 2 vezes na semana fazer uma atividade física super extenuante, correr 2 horas, fazer uma coisa super intensa para o corpo. Então, o Ayurveda, ele traz muito isso, assim, você fazer um exercício físico num ritmo bacana, que não seja algo que te extenua demais, mas também que você não fica, assim, super parado, sedentário, né? Uhum. Sim, e é interessante, né, gente, que a gente às vezes subestima, né, esse tempo. E para o Ayurveda, às vezes não tem que ser um CrossFit cabuloso, né, para a coisa fazer efeito. Dependendo, um movimento que você saia para fazer uma caminhada mais vigorosa, às vezes, né, hoje em dia na modernidade a gente pode ter, tem vários aplicativos, inclusive gratuitos, que dá para fazer como é que chama, um funcional em casa, por exemplo, de 20, 30 minutos com um alongamento, que já vai funcionar muito bem. E outra coisa que eu oriento, né, as pessoas que se atendem comigo, é de ter uma vida mais ativa em si.
Então, deu uma hora que está sentada, já se levantar, se alongar um pouco, dar uma volta, nem que seja pela casa, sabe? Pegar um copo d'água. Se puder, tem escada, sobe um lance de escada, desce um lance de escada. Se você for trabalhar num lugar e que é, sei lá, no terceiro andar, não é. Ah, a Carolina está colocando aqui que travou. Uai, Será que foi para todos? foi pra todo mundo, gente? Eu acho que eu tô te vendo normal. Pra mim não tá travado. As outras meninas que estão aqui, se puderem dar um alô, por favor. Talvez seja a sua internet aí, Carol. Eu acho que sim, porque eu tô te vendo também, né? Normal. Tá. Então, a importância de ter uma vida mais ativa em si, e isso foi só 1 minuto. A Malu tá colocando ali, ó. Tá. Tá, obrigado, Não, Malu. mas um Voltou, minuto é né? muita coisa, né? Um minuto é muita coisa. Fala um monte de coisa em um minuto. Tá. Então, a gente vai recapitulando aqui também, sem problemas. Estar ativo, né, estar ativa, né, durante o dia é muito importante, gente. Então, a gente tende a ficar mais assentado, né? Então, Cadê? de poder se levantar, dar uma pequena alongada. Se você vai trabalhar num lugar que é no terceiro andar, né? Ou, enfim, tem a oportunidade de subir escada. Gente, eu sempre subo escada quando eu tenho oportunidade. Eu vou no shopping, sei lá, tem escada rolante e tem uma escada do lado, eu vou pela escada. Então, essas pequenas coisas, né? Para quem é nutri aqui, né? Eu acho que a Evelise né? A gente aprende na faculdade, né? Aqueles programas que a gente vai calculando os gastos, né? Tem uns matches, a gente calcula os gastos energéticos. Gente, subir escada, baixar. Para quem tem criança, corre atrás de criança, pega uma coisa, vai lavar uma roupa, se movimenta ao longo do dia. Quando a gente soma isso, durante um dia, é um gasto significativo de energia. Então, se a gente pode estar mais em movimento, isso já ajuda também. Mas, assim, de reservar 20, 30 minutos, 40, vai, no máximo, de movimento, aí sim, de fato, vou fazer um exercício físico por dia, já tá de ótimo tamanho, né, se esse movimento for bacana. E outra coisa que eu converso muito com a Ana é que a gente possa fazer amizades, ter grupos, ou né, com o casal também, de ter atividades de movimento também, que não é só sentar para num bar e comer e beber, ou ficar sentado, né? Sábado a gente faz churrasco, fica comendo, bebendo o dia inteiro. Tudo bem, nada contra né, uma confraternização de final de semana, mas que possa sair para correr juntos, sair para pedalar juntos, ter um grupo que estimula isso, que vai fazer um Uhum. esporte, jogar beach tênis, sei lá, jogar vôlei, vai sair para patinar, vai sair para dançar. Eu acho que isso é tão raro hoje em dia nos círculos que eu vejo. A gente tende a ficar tão assim, levar o entretenimento ou o prazer só para comer e beber sentados, que eu acho que isso é um resgate muito bacana, de ter novos grupos que estimulam esse movimento. Né? E se for Sim. na natureza, melhor ainda. Né? Ah, eu ia falar deles. A Carolina falou, viram um filme Zonas Azuis? São exercícios do dia a dia que tornam pessoas longevas. E grupos de amizade é super indicado. A gente estuda muito as Blue Zones, eu e o Pedro, a gente conversa muito sobre elas e a gente assistiu essa série, né? Vale super a pena, gente. Vale super a pena. É muito interessante. Né? Então, assim, todas as Blue Zones, as pessoas são ativas de alguma forma. Não tem ninguém fazendo crossfit. Tá todo mundo caminhando, fazendo coisas que né, a rotina envolve movimento. Então, isso é muito bacana, né? De É, levar isso para a vida, isso. né? E, gente, quando isso vai para a vida, assim, vai de uma vez, sabe? Então, de ter aquela amiga que você sai para correr na sexta, que você encontra. Né? Eu tenho um amigo específico que eu geralmente só vejo ele correndo sexta. Né? E a Ana fica até zoando a gente. Tipo, assim, vocês vão, tipo comadre, assim, a gente fica conversa da vida inteira, porque a gente quase só encontra nessa sexta. De ter, às vezes, uma amiga que vocês vão, sabe, caminhar ou fazer um esporte juntos, ou ter um grupo junto com a família que vai juntos para algum lugar na natureza. Isso é muito saudável, né? E que pode se expandir para grupos né, de apoio, tem as senhorinhas lá no Japão, né? E aí já a coisa vai, né? Já vai para outro papo. Isso, Mas com isso. certeza isso faz muito bem para nossa saúde. Né? E fazendo um link aqui com a SOP, né? A SOP ela tem esse agravamento de CAFA, e como o Pedro falou ontem, o CAFA ele tem uma coisa assim, com o sedentarismo, com ficar parado, com ser pesado. Então, geralmente, por exemplo, quando eu atendo alguma mulher que tem um agravamento de CAFA, geralmente eu falo, vamos fazer atividade física, e assim, ai, é muito difícil fazer 30 minutos de caminhada, sei lá, 2 vezes na semana, por exemplo, sabe? Então, tipo, o CAFA, ele arrasta, sabe? O CAFA, ele tem essa energia de arrastar, gente, é difícil demais fazer um movimento, né? Por isso que na jornada a gente vai trabalhar isso, mas também eu vou, por exemplo, entrar com alguns florais também para ajudar a dar uma estimulada nisso, ajudar a estimular essa disposição, né? Porque é um sintoma muito comum entre as mulheres que tem um SOP, a SOP, né, como queixa, assim, né, que às vezes tem dificuldade de começar uma atividade física, dificuldade de ter uma regularidade no exercício, né, e é um dos grandes tratamentos para a SOP, né, a atividade física é Uhum. fundamental, assim, né, nessa questão. Total. E se a gente pega a parte biológica, ali, bioquímica, né? Para a gente poder movimentar a resistência à insulina, a atividade física é chave. Então,
a gente vai ter que começar com isso. E que seja algo prazeroso. Geralmente no começo dá mais trabalho, é um pouquinho mais assim, ai meu Deus, vamos lá. Mas quando começa a andar, dá uma semana, dá duas, assim, não é que não vira aquela coisa assim, ah, eu vou fazer porque no futuro eu quero estar bem. Você sente bem na hora, é no dia seguinte, é no seu sono, é na sua mente, é no seu, é tudo junto, Isso. né? Então, a colheita dos benefícios é muito rápida, então isso anima muito a gente, né? Isso. E um outro ponto é para ajudar, né, a amenizar a SOP, é evitar o máximo possível os alimentos inflamatórios, que aí já linka um pouco com a live que a gente fez na segunda, né, que a gente conversou um pouco mais, né, questão dos alimentos inflamatórios, a gente falou dos laticínios, do excesso de carne vermelha, né, de carboidrato refinado, então a gente entrou um pouco mais a fundo isso na live de segunda. A gravação da live de segunda está no grupo de WhatsApp, então a jornada SOP tem um grupo de WhatsApp que eu estou disponibilizando lá as gravações, então elas não estão ficando gravadas aqui no Instagram. Quem tiver interesse em ter acesso a essas gravações, no link da bio tem, na minha bio tem o link, né? Na minha ou do Pedro, que aí lá vai estar tudo as gravações. Um outro ponto é regularizar os horários. Então, o Ayurveda traz muito isso, assim, para a gente ajudar na questão da SOP, é necessário ter ritmo, né? Então, regularizar os nossos horários, os horários de alimentação, os horários de sono, né? Porque, como a gente viu, a SOP tem um desequilíbrio de Kapha e Vata, que a gente falou ontem. E o Vata tem essa coisa da irregularidade, de não ter ritmo. Um dia come num horário, outro dia no outro. Um dia faz um negócio, dorme às 10, outro dia dorme às 3 da manhã. E as coisas ficam tudo muito bagunçadas, assim, né? Então, uma das sugestões é ter uma rotina realmente, assim, dar uma regularizada nesses horários. Exatamente. Tem um trabalho que eu gosto de fazer que é extremamente simples, que é construir um quadrinho de metas, inclusive. Assim, ah, eu quero essa semana, vamos supor, eu quero fazer atividade física todos os dias, 30 minutos, quero dormir até tal hora, ahm, acordar a tal hora e vai ser um dia sem açúcar, por exemplo. E aí, ao longo dos dias, para conseguir, de certa forma, botar essa organização de novos hábitos, né, de maneira equilibrada e de maneira que seja consistente e que a gente tenha horários para trabalhar. Então, quando a gente começa a ter, de certa forma, uma agenda para nós, que não é só para o trabalho, né, ou para os outros, uma agenda para nós, para o nosso próprio cuidado, no começo isso é sofrido, porque as tendências, os hábitos naturais tendem a querer levar a gente para o padrão antigo, ele está aí, né, arraigado já, tem um tempinho de desconstruir, mas quando a gente vai dando check nessa planilhinha todos os dias e conseguindo manter esses hábitos, claro que com uma pequena flutuação é aceitável, sem problemas, isso começa a ficar muito mais tranquilo e a coisa começa a fluir muito bem. Então, isso é muito legal. Então, é uma ferramenta simples e que a gente vai usar também. Né? Então, isso vai ser bem legal. E aí, falando nessa regulação dos horários, eu vou trazer alguns pontos objetivos, né, que o Ayurveda traz. Então, para o Ayurveda, é importante a gente jantar, então fazer a última refeição antes das 8 horas da noite, né? Eu vou falar um geral e depois a gente explica mais detalhes. Então, por exemplo, jantar até as 8 horas da noite. Dormir, para o Ayurveda, é muito importante a gente até 10 e meia da noite já tá dormindo. Né? E uma outra sugestão é tentar acordar antes do sol nascer. Então, esses são alguns pontos chaves assim, em relação ao horário que a Ayurveda traz. Né? Sobre essa questão do jantar, faz muita diferença. Se vocês colocarem em prática, assim, alguns dias, de jantar até umas 8, né? Que eu vejo às vezes a pessoa acaba jantando muito perto da hora de dormir, ou vai jantar 10 horas da noite para dormir meia-noite, isso bagunça demais, assim. E para mulher que tem a síndrome dos ovários policísticos, a gente está precisando de gerar um ritmo que não agrave mais ainda o Kapha e o Vata no organismo dela, né? Então, às vezes, pequenas alterações de horário já fazem toda a diferença, né? E assim, né, 8 horas a Ana está sendo bacana. Claro Uhum. que se a gente for raiz, Eu tô sendo assim, mais, moderna, gente. mais Raiz do radical, Ayurveda. vai até 6 da tarde É. ali, tá? Porque geralmente o raciocínio é que o nosso fogo digestivo, que a gente vai chamar de Agni no Ayurveda, ele, de certa forma, acompanha o movimento do Sol. Então, quando está muito cedinho ali, né, o dia está nascendo, a gente não tem um poder digestivo muito grande. Quando o sol está a pino, está no meio-dia, a gente está com o nosso maior poder digestivo, né? A maior refeição deveria ser no meio-dia. Quando o sol está se pondo, a gente já está se encaminhando para comer a última refeição. E quando o sol se pôs, o ideal é a gente não se alimentar. Para a maioria das pessoas isso é impraticável, né? Principalmente para quem está trabalhando na rua, ainda vai chegar em casa. Então a gente dá uma redadinha ali para poder permitir até as 8 da noite. E é interessante que hoje em dia tem muitos estudos mostrando a parte de nutrição mais moderna, inclusive os estudos de longevidade, regeneração corporal, regeneração celular, regeneração de DNA, que mostram que assim a gente poder dormir com essa digestão já encaminhada, né, pelo menos 2, 3, 4 horas que a gente já comeu, o corpo se regenera de uma maneira assim muito diferente quando a gente come, vamos supor, 9h30, pão, já deita às 10, ou come 10 da noite, vai dormir às 11. Né? O intestino
ele é quase que o alinhamento de células intestinais, né, ele é muito delicado, e ele é quase que refeito grande parte toda noite. Então, quando a gente está digerindo coisas pesadas, né, durante o sono, essa regeneração celular, ela é muito impactada. Isso fica, né, não acontece de maneira satisfatória. O nosso sono padrão muda também. Né? Depois vocês façam um teste. Para quem já está comendo mais cedinho, não sei se já fizeram isso. Meu costume é jantar às 7, vamos supor. E aí um dia, sei lá, sexta-feira, nananã, você comeu 9, uma coisa mais pesada, uma pizza. Presta atenção no seu sono. Geralmente ele tem um impacto assim, negativo muito grande. A maioria das pessoas que come todo dia, mais tarde, já está tão acostumada com o sono que a qualidade já não está tão boa, que geralmente nem percebe isso. Quando faz a mudança é que percebe. Então parece uma coisa boba, pô, eu vou comer ali 1, 2 horas mais cedo, mas faz muita diferença e uma diferença imediata, porque, gente, sono é vida, né? Dormir bem, assim, é impagável para a saúde como um todo, né? E tem alguns estudos também que eu acompanho com relação à quantidade e qualidade do sono das pessoas e o metabolismo, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre, mas o impacto é imediato, né? Para nossa memória, para nossa disposição, inclusive para a disposição para fazer uma atividade física. Quando a gente descansou, dormiu bem, tem muito mais chance de a gente querer fazer uma atividade física do que quando o nosso sono está péssimo, né? Então, isso tem um potencial gigantesco no agora, da gente se sentir bem e tomar iniciativas para, né, trazer mudanças, quanto na longevidade. Né? Tem vários estudos mostrando que pessoas que dormem bem entre pelo menos 7 e 9 horas vivem mais tempo também. E o último detalhe sobre esse ponto, assim, que eu gosto bastante, é que hoje em dia a gente tem muito estudo com profissionais que trocam o dia pela noite, né? Então, pessoal do plantão, enfermeiras, médicos, porteiros, vigias, motoristas, né? E, gente, é triste de ver, porque o impacto na saúde como um todo, e falando de metabolismo, né, também é muito negativo. Os riscos para diabetes, assim, eles vão lá em cima para as pessoas que trocam a noite pelo dia. Os problemas digestivos, problemas de azia, de gastrites, também, assim, é uma coisa que vai lá em cima. Então, tem todo o metabolismo que é afetado muito negativamente quando a gente não se atenta aos horários e vai noite adentro, né? E é por isso que eu bato muito o pé no consultório para as pessoas que chegam e falam: Pedro, mas eu sou noturna. O meu organismo gosta de ficar até 3, 4 da manhã acordado e para mim é bom acordar meio-dia, 11, meio-dia. Gente, isso porque provavelmente essa pessoa não viveu bem, ou depois de uma certa idade, ela acostumou-se com isso, mas ela não teve a oportunidade, ainda não se deu a oportunidade de viver uma vida mais diurna, de dormir mais cedo e ser produtiva mais cedo. Os resultados, assim, para a saúde, para a disposição, assim, é incomparável. É muito difícil, eu acho que eu nunca atendi no consultório, tá? Uma pessoa que é dessas que troca a noite pelo dia, ou que vai até 3, 4 da manhã e acorda tarde, que eu vejo que a saúde está, assim, tinindo, assim, tá? 100%. Geralmente tem questões que a gente tem que trabalhar, que são, né, um pouco mais complexas de resolver. O dia que eu começar a ficar vendo, talvez, muita gente que dorme, troca a noite pelo dia e tá bem, eu vou talvez mudar de opinião e a gente vai rever lá os textos da Você vai Ayurveda fazer os também, exames de mas sangue, né? Vai acompanhar todos os exames de sangue, ver se tá okay, você tudo pensou? certo mesmo. Então, assim, já, assim, a gente já, né, as evidências são bem, assim, robustas nesse sentido, com relação aos horários de descanso e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente bate na tecla e vai junto, né, gente? Porque a gente sabe que, assim, acordar cedo é difícil, parece simples, mas vai levantar o despertador tocando 5h30 da manhã. Não é tão simples. Então, estar em grupo, trabalhar com apoio, geralmente a coisa fica muito mais tranquila, porque nós estamos compartilhando as dificuldades, os desafios, as facilidades de cada um, os desafios de cada um. Então, eu acho que vai ser importante a gente ir junto. Né? Sozinho, às vezes, desanima, mas quando o grupo está indo, né, uma manda lá: a gente acordei, estou aqui, fotinha, 5h45 da manhã, estou indo fazer uma caminhada com meu cachorro, que seja, já anima, né? A gente já falou: uau, amanhã eu vou também. Então, eu acho que isso vai ser bem bacana. Sim. E um outro ponto, além dessa parte dos horários, para melhorar, né, os sintomas da SOP, é tentar não abusar dos estimulantes, né? Que é outra coisa difícil, Que é né? outra coisa difícil, que agrava muito o vata, né? Que já está gravado quando a mulher tem a SOP, né? Então, esse é um ponto também. Uhum. E também controlar a ansiedade, né? Na jornada SOP, o que a gente vai entrar para tentar ajudar nessa parte da ansiedade? A gente vai entrar com florais. Então, amanhã vai abrir as inscrições para a jornada e vai ter uma anamnese que vai ser enviada para cada participante escrever tudo direitinho, assim. E a partir dessa anamnese, às vezes eu vou entrar em contato, dependendo, assim, se eu tiver alguma dúvida, para
para a gente ver um pouco de algumas questões emocionais, entrar com alguns florais para ajudar nessa parte da ansiedade. E também vai ter meditação ao longo de toda a jornada, né? A gente está organizando assim de gravar algumas meditações guiadas também para aprender a meditar. Então realmente assim vocês podem ver, né, que a jornada a gente vai pegar em diferentes pontos, né? Mas ao mesmo tempo não é para ser nada assustador, do tipo, meu Deus, quanta coisa. Tipo, nossa, não vou nem fazer porque é muita coisa. E não, né? A gente vai tudo com muita calma, né? Às vezes tem uma coisa que para uma pessoa vai ser mais fácil de colocar em prática, para outra nem tanto, e a gente vai junto se ajudando, assim, né? Eu acho que é por aí, assim, né? Sem uma rigidez, né? Um processo duro, assim. Sim. A gente trabalha, né, com principalmente 4 pilares, né, que seria a alimentação, o movimento, né, o exercício físico, como mais um desses pilares, a parte de sono, higiene do sono, a gente vai, né, trabalhar bastante sobre isso, e uma parte de introspecção, meditação, né? E claro, junto com isso, a gente vai ter o apoio na parte emocional, né, mais sutil dos florais da Ana, e na parte física para acelerar um pouquinho esses processos, né, para ajudar o corpo a se, né, caminhar para o lado que a gente quer, a parte de fitoterapia, né, as plantas medicinais. Inclusive, amanhã a gente vai falar sobre especiarias, não é Isso. isso? Especiarias em fitoterapia para SOP. Tá, então amanhã a gente vai trazer um pouco mais. Tem muita coisa legal, né, de fito, de especiarias, de plantas que ajudam muito. Então, ao longo da jornada, a gente vai ter ali uma listinha de chás específicos, né, para as mulheres, né, sugestão de tomar, algumas outras plantas que é bom estar por perto. E, além disso, a gente vai ter um fitoterápico, né, que vai ser direcionado para essas mulheres já especificamente para o tratamento da SOP. Né? Então, eu acho que isso vai ser legal também para dar aquele empurrãozinho extra, como a Ana gosta de trazer, o vento a favor de quem já está andando de bicicleta. Né? Então, isso vai ser bem bom. Para poder se inscrever na jornada, então a gente abre amanhã, né, as Isso, inscrições. amanhã, 8 horas da manhã, Tem o link que estar vai no grupo, pro, tem que estar no vai pro grupo, grupo de né? WhatsApp. Tudo está acontecendo no grupo de WhatsApp. Então, as gravações, né, o link vai estar lá. E amanhã, para quem se inscrever, vai ter 30% de desconto na jornada, né? Então, vale lembrar que a jornada vai começar. Na segunda-feira, a gente vai ter um encontro de acolhimento e a gente vai até quase 20 de novembro. Então, a gente vai andar um tempinho aí juntos, né? Então, acho que vale a pena lembrar assim, que a gente está falando de 2 meses, um pouquinho mais ali, né? Então, são 7 encontros ao vivo semanalmente a gente se encontrando, conversando. Então, assim, a gente vai estar muito perto, vai ser um grupo pequeno, então é um grupo de no máximo 10 pessoas. Então, realmente é para ter um acompanhamento bem, bem de perto, assim, para ser uma troca. Não ser aquelas coisas que você entra, assim, né, para um programa e tem 50, 100 pessoas e você, né, se perde ali no meio e acaba que, né, você não consegue ter acesso às pessoas que estão facilitando, né? Então, a gente vai estar, assim, realmente pegando na mão, tá junto, tá respondendo, tá conversando, né, tá se vendo, além de ter todo esse apoio do grupo também. Então, vale muito a pena. E o link do grupo do WhatsApp tá nas nossas bios do Pedro e na minha, né? E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Tem algum outro ponto? Alguma outra coisa que vocês querem perguntar? Se tiverem perguntas, a gente está aqui mais uns minutinhos, fiquem à vontade. E se quiserem assistir, né, as outras lives, ou se alguém entrou agora, né, quiser ter acesso a essas gravações, é só entrar no grupo lá também de WhatsApp, que está nas nossas bios, que as gravações vão estar todas lá até o final dessa semana. Beleza, perfeito. Beleza, gente. Então, até amanhã. Amanhã a gente vai conversar sobre fitoterapia na SOP. E é isso. Boa noite para todo mundo e até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.